Revista Odonto Nordeste, no podcast, né? Nós estamos aqui hoje, né, nesse dia, recebendo um profissional, né, maravilhoso, profissional que trabalha com odontologia, né? Especificamente a dentística. Revista Odonto Nordeste e o podcast ainda segue tem esse segmento, né, de trazer informação de ponta para você e uma conversa boa. Eu estou aqui com meu amigo Dr. Jorge Noleto, né? Jorge Noleto, graduado pela Universidade de Fortaleza, professor nacional e internacional de pós-graduação com ênfase em resina composta anterior. Jorge, que alegria de receber, viu, meu irmão? Evaldo, Seja muito bem-vindo, viu? cara, uma satisfação aí enorme para mim. A gente já está trabalhando há algum tempo juntos, né? Então Uhum. já conheço o seu trabalho, o seu legado, admiro muito e me sinto muito honrado de estar aqui hoje para a gente bater um papo. Legal, o Jorge foi escolhido ali a dedo, a gente, né, foi fazer uma pesquisa, quem é que a gente deveria trazer, apesar de termos uma amizade boa, né, nós também trazemos informação. E eu acho que isso é que garante a revista do Nordeste ter esse posicionamento dentro do mercado, trazer gente que entende É, do que pratica, não é isso? E é você, verdade. Jorge, é um cara que eu vejo que você trabalha bem, você consegue dentro de sala de aula trazer um conteúdo bacana para o aluno e consegue também dentro de consultório trazer um benefício para o paciente. Isso é muito É, importante. com certeza. É uma caminhada, né, Evaldo? Assim, é uma curva. E, inclusive, quero até deixar claro para vocês aí que aqui não tem nada planejado, vai ser tudo inédito a nossa conversa. A gente vai bater um papo sobre a parte odontológica, mas eu também queria falar um pouco sobre a trajetória, porque eu acho que isso inspira muitas pessoas que estão entrando no mercado, os alunos que estão se formando, sabe? Eu acho que é importante para que nesse mercado tão competitivo que temos hoje, né, que as pessoas se inspirem e não se desmotivem por um certo lado, como está o mercado, mas que por outro lado, se você seguir uma linha de crescimento, de planejamento, você consegue sobressair na nossa profissão. Era exatamente isso que a gente ia começar. Eu queria saber um pouquinho da tua trajetória, né? Como foi que a gente já fez essa pergunta aqui para alguns profissionais que vieram também. Como foi que você começou na odonto, né? O que te trouxe para a odontologia? E lógico, depois que você estava na odonto, como é que você chegou até a trabalhar com a resina Isso, composta? né? Cara, bem legal a minha história. Acho que vocês vão muito aí vão se identificar. Eu comecei por influência do meu tio, ele é dentista, né? Então, assim, ele sempre me chamava para trabalhar com ele. Eu era auxiliar dele na época do colégio ainda, eu fazia ensino médio, eu já ajudava ele. E aí fui vendo, fui gostando, me identificando e pronto. Cheguei no terceiro ano, pronto, que era odontologia. Daí passei para odontologia antes de terminar o terceiro ano, só que foi lá na Paraíba. Daí fui morar lá já. Consegui o certificado do colégio, né? Fui estudar lá, só que aí fiquei meio mal, fui longe da família e voltei para cá. Aquela história da ausência da família, né, Jorge? É, cara, é difícil. Vai te perguntar. E para você assim que não é acostumado, digo, eu sou muito família, sabe? Foi muito ruim para mim nesse aspecto, mas deu tudo certo. Voltei, me formei. E assim, cara, na odontologia, o que eu tenho para te dizer é que não é fácil o início, né? Apesar de ser uma profissão linda e muito bem falada, é, principalmente pela odontologia que pregávamos antigamente, né? Que assim, hoje a gente tem uma demanda muito maior de tanto de pacientes, mas quanto de profissionais, né? Eu acho que CRO tem o quê? 400, Daqui de não, Fortaleza, total. 16 mil e poucos dentistas hoje. Total? Do Ceará. Não, não, total. Uns Ah, 400, não, com 373 mil, se não me falha a muito memória. dentista, né? É, E o meu começo não foi diferente de nenhum dos alunos que eu já dei aula, que eu interajo para entender. Foi um começo bem difícil, Evaldo. Confesso a você que até a minha área de atuação na faculdade era principalmente a cirurgia, né? E aí eu era da cirurgia, era conhecido como cirurgia, eu era monitor de todas as clínicas de cirurgia. Quando eu saí, aí tive um filho, e aí meu filho, responsabilidade, conta. Aí o cara, o boleto. agora não dá cirurgia não. Eu tenho que procurar alguma coisa para eu conseguir sobressair. E aí foi quando eu entrei no mundo das resinas, né? Que foi bem no boom das resinas. Só que assim, como todo começo, cara, eu confesso, eu era horrível.
horrível. Vou frisar para você que também é. Para quem pensa que é fácil, É, né? não, não é talento, não é. É muito treino, muita dedicação, muita entrega, muito sacrifício, Evaldo. Eu vi os meus amigos, cara, na época da pós-formado, saindo, sabe, pra curtir final de semana, se divertir, barzinho, e eu ficava lá no meu consultório. Mas eu ficava chorando, fazendo dente, eu conto isso nas minhas aulas, cara, fazendo dente aqui, a lágrima caindo na resina, atrapalhando a minha adesão, porque assim, cara, quando eu falo assim, o meu filho, ele veio pra mudar a minha cabeça, sabe? Você começa a entender, Evaldo, que a vida, ela não é aquilo ali, não é aquilo de final de semana tá se de... Tô falando Sim, a minha sim, visão, sim, sim. é, eu tive que criar a responsabilidade muito cedo, até porque eu perdi meu pai muito novo, com 7 anos de idade, e ainda mais com a presença do meu filho. Então eu tive que, cara, ou era aquilo ou não tinha outra opção. E aí foi quando eu entrei no mundo da resina, né? Mas assim, como eu disse, cara, era horrível, cara. Os meus casos de palestras, eu sempre coloco meu primeiro caso. Porque é muito fácil, Evandro, eu subir lá e mostrar meu caso mais lindo e falar assim, eu sou foda, eu sou muito bom. É muito fácil. Agora vai mostrar lá atrás a realidade como era. Entende? Eu sempre procuro levar essa mensagem da maneira mais verdadeira possível, sabe? Para não fantasiar muito. É um conto de fadas aqui. Foi tudo muito bom, muito perfeito. Não teve dificuldade, não teve choro, que teve muito, sabe? E assim foi quando eu comecei a minha vida aí na resina, né? Claro, você foi, trabalhando e tendo resultados, né, Jorge? Porque como tu disse, colocou o primeiro caso daquele jeito, né? E aí tu foi me conta um pouquinho mais, assim, como é que tu conseguiu chegar hoje podemos falar perfeição hoje, tuas A resinas? Que perfeição. eu acho bonita, É né? que Mas a gente não pode falar perfeição, mas, tá se aperfeiçoando é, ainda, né, vamos dizer eu assim. costumo falar, eu sou muito cristão, sabe, Evaldo? Acho que Sim, perfeição é só Deus mesmo, cara. sim. A gente busca o capricho. E é o que eu digo, cara, para conseguir esse capricho que eu tenho hoje, foram anos de muito sacrifício, sabe? De muito treino. Em 2019, eu tracei uma meta de fazer 1.000 dentes em um ano. O que que acontecia? Isso aí dividido por 365 dava 3, alguma coisa de dente, algo assim. Nos dias que eu não fazia esses 3, alguma coisa de dente, eu tinha que suprir no dia Acumulava, posterior, né? isso. E tinha semana que eu não fazia nenhum dente, mas não porque eu não tinha tempo, e sim porque eu estava muito mal. E aí eu tinha que fazer tudo no sábado e domingo. Era quando eu sentava lá que eu te falei, sentava, e ficava chorando, fazendo dente. Porque, cara, se você. É aquela frase, pare de pegar tão leve com você, sabe? Pare de pegar tão leve com você. Trace uma meta. Tá aqui, eu tenho que fazer esse tanto de dente, cara. Eu quero ficar bom nisso. É isso que eu quero. Primeiro, é saber onde você quer chegar. Eu acho que a base de tudo na vida é isso, né? Principalmente na parte profissional, é saber onde eu quero chegar. Se eu quero chegar ali, eu quero estar naquele palco ali um dia, no CIOSP, palestrando, eu tenho que traçar uma meta. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito, cara, e não o que eu quero fazer. Porque eu confesso, eu queria fazer dente? Queria não. Eu queria estar de boa, assistindo filme, Instagram, O boxe, jogando, lutando, é o que eu amo fazer, a do minha Jorge. boxe, meu Muay Thai. Mas assim, eu não queria estar ali no palco, não era um sonho meu, foi uma meta que eu tracei. Porque, cara, para eu palestrar hoje, eu visualizei isso na época da faculdade. Eu assistia palestras de pessoas que eu admirava e eu falava, cara, esse cara é muito bom e um dia eu vou estar ali. Inspirar nele, Isso, né? e assim, quando eu jogava essa responsabilidade, não é de que um dia eu quero estar ali, é que um dia eu vou estar ali. Quando eu jogava essa responsabilidade pra mim, Evaldo, era mesmo que eu tá tomando um soco, assim, sabe? Tu vai estar ali, pois tu vai ter que fazer isso, 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 isso. Então, não reclama, só senta e faz. Simples assim, né? Simples assim, cara. E foi assim que eu consegui, sabe, Evaldo? E confesso a você, foi a melhor coisa que eu já fiz, Que bom, de né? longe. Porque assim, o fruto é muito gostoso, cara, sabe? Que eu, o que eu colho hoje desse meu sacrifício, cara, é sensacional. Isso é bom demais, É meu amigo. sensacional, bicho. Só tenho a agradecer a Deus que me permitiu visualizar o que eu queria, que me permitiu agir, né? Que me permitiu tomar decisão de fazer aquilo que eu tinha que fazer. E muito, cara, muito feliz. Hoje eu sou assim. Jorge, o que você tem pra reclamar da sua vida? Nada.
Só Nada. gratidão, né? Só gratidão, cara. Só coisas positivas, sabe? E aí, quando você começa, Evaldo, a, a ter esse tipo de sentimento, você olha pra trás, que na época era choro, você olha pra trás e lembra do choro, você pensa, cara, era a melhor sensação que eu podia sentir naquela hora. O choro, o desespero e o medo. Porque, bicho, pra tu conseguir, Evaldo, falo isso por mim, sabe? É, eu tô falando aqui, eu não tô falando formalmente, eu quero ser Sim, sabe, eu vou falar a como intenção do podcast é essa, eu né? vou ser eu, cara, porque as pessoas conseguem até se linkar mais ao que eu digo. Cara, pra você conseguir alguma coisa diferente, você tem que se esmagar, sabe? É aquela frase, todo mundo quer ser leão, até entrar na selva e fazer o que o leão faz. Poucos pagam preço, né? Poucos. E é o que eu digo. Você, por exemplo, está aqui hoje. Está onde está, sucesso ao do Nordeste, NSF, Focus. Isso. Eu tenho certeza, meu amigo, que você está se identificando com tudo que eu estou falando. Eu tenho certeza que você não herdou isso. Não tem cara de que herdou, não. Tem cara de Não que mesmo, apanhou também para não conseguir. mesmo. É, Então, Evaldo, é assim, a mensagem que eu sempre busco deixar, sabe, cara, nas palestras é isso. Porque é muito lindo a gente olhar o resultado hoje da gente, o seu, o meu, mas assim, pra quem tá lá iniciando, cara, tem que saber a verdade que não é um mar de rosas, né? Tem muita, tem muitos altos e baixos, tem desesperos, não tem, Evaldo? tem demais, Não tem tem uns sim, perrenguezinhos que você fala assim, meu Deus do céu, e agora? Não tem? tem. Porque comigo tem. Acho que todo mundo, né? A vida da gente é essa, a gente trabalha muito, a gente está de olho em tudo, mas às vezes você se agonia com algumas coisas, precisa estar pronto para assumir, responder e finalizar, não correr, Não correr. não é É, isso? exatamente, cara. É o que eu prego pra minha vida também, sabe? Olha só, Jorge, vamos falar um pouquinho agora de resina. Vamos, Resina composta, que é a tua paixão, pelo pouco que nós conversamos aqui, né? Um já deu pra pouquinho sentir, né? do Jorge, é uma paixão por resina composta. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou para a gente hoje, que a resina composta pode ser utilizada para corrigir alterações relevantes na aparência estética. Dentre elas, o mau posicionamento dos dentes, seguido das alterações de cor e forma, e também a presença de diastemas entre os dentes. São esses os casos mais comuns? Acho que tem vários, né? Esses aí são É, os casos, né? assim, casos de que você falou de astema são casos relativamente comuns no consultório, sabe? As pessoas que não querem passar por tratamento ortodôntico para fechar aquele espaço, que tratamento ortodôntico, para quem não sabe, é o aparelho. Para quem Sim, está assistindo e não é dentista. sim. Tem gente que não quer colocar aparelho, principalmente porque, assim, a fase do aparelho, a gente costuma dizer que é na pré-adolescência e adolescência. Quando você vira adulto, cara, você não quer mais usar 40 aparelho. mais, 30 Não, mais, até menos, Evaldo. Eu digo até 20 20 mais. mais, sabe por quê? 20 mais é a fase da vaidade, cara. É a fase que você tá querendo ficar bonito, é a fase da conquista, a fase do namoro, seja para homem ou para mulher. E assim, a gente sabe que o aparelho não é algo tão legal de usar, É. né? Então, pessoas que não utilizaram na infância e adolescência, pré-adolescência, costumam não querer usar nos 20 mais, por exemplo. E é onde entra a resina, né? Claro que existem casos que só o aparelho resolve. A gente não pode negligenciar isso, mas tem casos que a resina supre perfeitamente, obviamente, né? A resina não faz milagre, ela é operador dependente, né? Também não adianta, eu vou trabalhar com a melhor resina, não significa que eu vou ter o melhor resultado. Isso depende muito do seu diagnóstico, do seu planejamento. E assim, você falou de mau posicionamento, né? Sim. De fato, a resina resolve, a depender do nível desse mau posicionamento. Mas é indicado, Jorge, hoje? É indicado, É. é indicado. Agora, se esse mau posicionamento é muito acentuado, a nível que para fazer um padrão estético eu vou ter que desgastar muito, aí eu já penso assim, será que compensa eu desgastar esse dente aqui só para devolver a estética dele? E como é que vai ficar a saúde desse dente a longo prazo, a 5, 10, a 20 anos, Isso. né? Então é algo que você tem que calcular. Você tem que estudar muito após a faculdade, se aperfeiçoar, se especializar para conseguir, ó, até esse nível aqui eu vou com segurança. Passou disso aqui, já não faço com resina, indico para orto. O paciente não quer orto, lava as mãos.
Eu não vou pôr em risco a vida não, a saúde do dente do meu paciente, né? Por conta de remuneração ou por conta de questão estética que incomoda ao paciente. Não é o que o paciente quer, né? É o que é bom para É ele, o que é né? bom para ele, exatamente. De nada vale eu fazer aqui um desgaste de 2, 3, 4 milímetros de volume e aí eu prejudicar toda a saúde, remover a estrutura sadia só para devolver estética. A gente tem que ter essa consciência, que é o que eu vejo que hoje, por conta desse boom de formação de dentistas, né? Não querendo me colocar numa posição superior, Sim. mas assim, nesse boom a gente vê que estão acontecendo muitas coisas que não poderiam, né, que não é a verdadeira odontologia. Isso preocupa muito, a nível saúde, sabe, Evaldo? Mas assim, é o que eu digo, são profissionais, cara, que assim, vão infelizmente aprender na dor, porque num caso que você compromete a saúde, cara, provavelmente esse paciente vai buscar um outro depois e vai saber que o erro foi seu. Pode ser que você tome um processo, pode ser que você seja mal falado, e é aquela coisa, né, cara? Plantou, colheu. Eu acredito muito nisso. É isso que eu digo, que o bom profissional não quer isso, né? Ele Pois é. quer resultados. É, não adianta, Evaldo, sabe, eu tratar um paciente que tem um desvio, sei lá, um apinhamento muito acentuado, e eu, por querer fazer, resolver e ser remunerado, eu desgastar tudo de dente ali e depois o paciente que se vire, sabe? Tem coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é o sono, cara. Porque eu vou falar por mim, eu não consigo fazer casos que avança o meu limite. Que eu sei que eu vou desgastar demais, por exemplo. Eu não consigo, eu não durmo à noite. Outra coisa que eu te falei, né? Por isso que tem coisas que o dinheiro não compra. Uma delas é o sono. Prefiro dormir bem e tranquilo. E, paciente, comigo não, cara. Se você quiser fazer isso aqui, procure outro. Eu não faço. Não vou me colocar em risco para suprir essa necessidade estética sua. E quando a gente fala, Jorge, de alterações de cor dentro com as resinas compostas, como é que se trabalha essas alterações de cores? Pronto, perfeito, Evaldo, aí. Aí já é um fator, cara, que eu consigo trabalhar com segurança. Porque assim, se o paciente vem com a queixa só de cor, eu posso oferecer um clareamento. Calma. Mas geralmente a queixa não é só de cor, é de anatomia também, geralmente, entende? Então, assim, aí cabe uma resina, uma faceta, uma lente, tá? A diferença de lente e faceta, para quem não sabe, é a espessura. Até 0,3 a nomenclatura a gente usa lente, passou de 0,3 a gente usa faceta. Mas os dois podem ser lente de resina ou faceta de resina, como lente de porcelana ou faceta de porcelana. E para fazer esse trabalho, Evaldo, é algo bem interessante, cara, porque assim, a gente consegue fazer muitas vezes até sem desgaste nenhum. Quando a gente tem um arco alinhado, por exemplo, quando a gente tem que fazer um leve aumento de borda incisal, a gente constrói a concha palatina e vai estratificando o dente sem precisar de desgaste. Ponto positivo, já fiz muitos casos assim, em que eu nem preciso desgastar, tá? Então, assim, a gente, além de alterar a cor, a gente altera a forma, a anatomia, o arco, a curva do sorriso, as ameias, características mais específicas, assim, para quem não é da odontologia, são as características que enriquecem o seu sorriso, basicamente falando. Legal. Uma pergunta, né? Que legal também essa pergunta. Quais são as vantagens da resina composta? Olha aí, é Pronto. bem abrangente, né? Mas a vantagem mais é, dita hoje é a relação do desgaste mesmo. Porque assim, quando a gente faz resina de maneira direta, paciente está lá, a gente vai construindo as etapas. Uhum. é, Se eu tiver um arco bem posicionado, em 90% dos casos eu não preciso de desgaste. Em alguns, uma leve redução de volume vestibular, leve, coisa de 0,5 milímetros. Bem pouquinho. Pouquinho, até imperceptível. A vantagem da resina para porcelana. Uma das vantagens é essa, a porcelana não. Eu preciso de um eixo de inserção, então eu preciso delimitar os términos. Término cervical, término proximal, término incisal. São palavras técnicas aí. É, é para tentar explicar de uma maneira melhor. Mas assim, para porcelana, eu preciso, eu não posso fazer sem desgaste. Não tem como, é física. Dois corpos não ocupam.
A resina consegue ocupar porque a gente vai construindo de maneira direta em boca. A porcelana não dá, ela é feita no laboratório. E a gente chega e cimenta. Então, por isso que eu preciso desse eixo de inserção, entende? Uma das vantagens da resina é essa. Outra vantagem, custo. Você vai fazer uma faceta de porcelana, uma lente, custa de 1.800, R$ 2.000. Uma de faceta, 600, 700, entendeu? Uma das vantagens também, custo. Longevidade, cara, resina dura muito. Mas tem manutenção, não tem, Tem João? manutenção, pronto. Agora é a desvantagem. Porque mesmo, vou colocar as resinas e tudo mais. Falando nisso, antes da gente tocar nesse assunto aí de manutenção, antes você falava muito em desgaste, né? Que você desgastava muito os dentes. Ainda hoje tem paciente que faz essas perguntas. Com certeza tu recebe essas perguntas também. É, E eu acho que tem casos e casos, que nem você falou agora há isso, pouco, né? isso. Mas é recorrente essa pergunta, Jorge, dentro de consultório? É, cara, ainda é. Sabe por quê, Valdo? Antigamente, cara, para fazer um preparo, a gente não tinha as técnicas que a gente tem hoje. A gente não tinha os artifícios que a gente tem para conseguir ser minimamente invasivo, Sim. que a gente chama, entende? Então, o desgaste realmente, sei lá, 10 anos atrás, era muito maior do que o de hoje. Eu Porque acredito que hoje, sim. hoje já tem, a gente já tem acesso a mais conhecimento. Então, sobre a questão do desgaste, é isso. Mas assim, mais para porcelana, sabe? Para resina, nem tanto. Como eu te disse, como a gente faz ali de maneira direta, a gente, é, a gente meio que. Deixa eu achar a palavra correta. A gente não precisa dessa, em alguns casos, obviamente, né? A gente não precisa dessa etapa de desgaste. A gente faz um planejamento em cima dos dentes do paciente, um planejamento digital, onde a gente faz o quê? Escaneia a boca do paciente, né? Arcada superior e inferior, monta em articulador, tudo digital. Aí a gente vai fazer o quê? Vai ver como é que tá a guia protrusiva, guia de lateralidade, e a partir daí a gente vai fazer a que a gente chama de etapa aditiva. A gente vai pegar no programa de edição de dente, né? Exocad ou algum outro, e vai devolver aquele dente, mas de uma maneira mais bonita. A gente vai colocar um dente novo sobre o dente que já é do paciente, entende? E aí, a partir desse planejamento, a gente recebe o modelo impresso. Eu pego o modelo impresso, faço a moldagem da palatina, que é a região de trás, para devolver a questão de toda a região que foi planejada, a borda, o ângulo incisal, a altura incisal, e confeccionando nas camadas, né, dentina e esmalte. E, Jorge, deixa eu te perguntar uma coisa também, outra curiosidade, né? Estão lançando aí um bocado de resina no mercado, né? Que tá saindo algumas resinas novas. É, o que é que você, como você é conhecedor do assunto, olha, eu volto perguntando as coisas, né? Eu tenho que perguntar, Ai, tem que perguntar. pergunta é minha. Essas resinas, do tempo que tu iniciou, com as resinas compostas, e para hoje, 2025, vamos lá, teve muitas alterações, teve vantagens a mais no produto. Como é que tá isso hoje? Cara, assim, alterações grotescas não, mas tiveram alterações bem positivas. Porque assim, Evaldo, as resinas, cara, cada resina tem a sua indicação. Sim, Por exemplo, eu não posso pegar uma resina, vou citar nomes das resinas, tá? pode, aqui você está à Eu vontade. não vou pegar um Stellite Ômega ou uma Palfic e usar na camada palatina. Sim, Não faz sentido, porque é uma resina de baixa resistência. sim. Então, quando o paciente mastiga ou protrui, essa resina não vai suportar essa carga mastigatória. É, Então, cada resina, por exemplo, uma resina com partícula de zircônia, é uma resina que tem alta resistência. Então, ela eu uso para fazer a camada palatina, porque é a região que vai sofrer mais impacto de mastigação, de protrusão e lateralidade. A resina de camada vestibular, opto por resina nanoparticuladas, por exemplo, ou microparticuladas. São resinas que vão permitir um alto brilho e uma estabilidade de cor. As resinas que não pigmentam tão facilmente, entende? Por conta também de suas partículas esferoidais. Por exemplo, uma resina que eu gosto muito de trabalhar é a Vitra, para a camada vestibular. Vitra, Palfic, Stellite, até a própria Aura da SDI também gosto muito. Tem várias resinas que fornecem essas características, entende?
Óbvio que tem resinas que são mais acentuadas no quesito tecnologia para essa característica e outras menos. E aí vai depender também do quanto eu cobro no consultório, né? Fazer uma faceta cobrando um preço baixo, eu não vou poder utilizar uma resina tão cara assim. Sim, Aí eu vou para uma segunda ou uma terceira opção, entende? legal. Então, quer dizer que as resinas aí também estão atraindo o paciente pelas novas fórmulas, vamos dizer É, assim, isso, isso. que estão trazendo, E né? assim, eu não. Inclusive, eu tive num lançamento, não foi Da Elora, da Elora, lá em São São Paulo. Nós Paulo, nos a gente estava encontramos lá, lá, foi uma resina do da laboratório FGM FGM, também, isso. muito bacana. Eu Uma assisti um resina, pouquinho da aula lá, achei bem legal, uma né? resina Com que, estudos, né? Eu vi os estudos deles lá uma também. resina já, cara, sensacional, já trabalho com ela, inclusive, a Elora, né? Resinas que eu uso, por exemplo, a resina de corpo, que eu uso para fechar diastema, que eu uso para fazer restaurações posteriores. Ela tem um sistema de 3 níveis de opacidade, ou seja, a minha dentina é muito opaca, serve para, por exemplo, mascarar um dente escurecido, entende? Então é uma resina tão bem versátil e ainda com sistema APS, né? Para quem não sabe, esse sistema APS Eu sei. é o sistema que a luz ela não fotoativa a resina, porque assim, Evaldo, se você está trabalhando lá resina na boca do paciente e você usar a luz do seu refletor, que é uma luz incandescente, você vai trabalhando com as resinas e elas vão tomando presa, vão ficando duras. Ou seja, eu não consigo manipular perfeitamente, entende? E aí a Vitra tem esse sistema APS, né? Que é uma mão na roda, porque você está trabalhando lá com a luz em cima, cara, e a resina não fotoativa. E Jorge, voltando aqui, a gente estava falando justamente daquela questão da manutenção das resinas, que existe a manutenção, né? Às vezes o paciente faz as resinas, pronto, fez as resinas, esquece, no Vai mundo, embora. Tem muitos. esquece, Eu tenho um paciente assim, né? esquece, no mundo que tem resina composta ali, nos dentes E eu dele. tenho um E paciente assim. passa 2, 3 anos, não faz a manutenção. E como é que é feito essa manutenção? É feito de que tempo? Como é que funciona isso? É assim, Evaldo, a gente Ou é para cada tipo de resina tem um tempo? Me explica aí para nós um pouquinho. também, É. cada tipo de resina tem um tempo, mas assim, por questão de padronização, cara, o ideal é que um paciente com resina ou sem resina vá ao seu consultório de 6 em 6 meses. Então, esse é o É para a tempo. saúde dele, né? Exatamente, até para você fazer uma limpeza, remover placa, remover cálculo, né? Para obviamente aquilo não agravar. Então, o paciente sem resina ou com resina, ele vai ter que ir no seu consultório a cada 6 meses. É o que a gente preconiza para o paciente, né? Óbvio que tem outros que o período encurta, porque tem algum outro fator ali que acaba tendo mais problema, digamos assim. Mas manutenção de resina a cada 6 meses, excelente. A cada um ano, eu já não indico, a não ser para resina Stellite e Paufic. Essas eu confio porque eu só faço manutenções nela de um ano e eu confio 100%. Mas o ideal é 6 em 6 meses. E como é essa manutenção, Evaldo? É só um repolimento, cara. Você pega, eu não sei qual kit vocês vão utilizar no consultório de vocês, mas basta pegar uma espiral diamantada fina e passar novamente para abrir o brilho de novo, remover pigmento, para a gente chama de dar o glaze no dente, deixar o aspecto do Ah, dente mas esse negócio é, é portado, né? deixar o aspecto do dente, sabe, piso de shopping, quando você tá bem brilhosozinho assim, já Sim, viu? Pronto, sim. é tipo aquilo ali, o glaze, entendeu? Para deixar o dente mais com aspecto novo de novo, entendeu? Remover porosidade e pigmentação. Legal, deixa eu dar um recadinho aqui pro meu internauta, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais também, no YouTube da Odonto Nordeste. Olha só, no próximo, né? No próximo dia 11 estaremos ali em Belém, né, com um 11º simpósio da Abrahof, tá bom? Então, você que quer ainda mais informações sobre a Abrahof, entre em contato aí com a nossa equipe. Mas olha só, a revista Odonto Nordeste é a sua principal fonte de informação no mundo da odontologia, com distribuição 100% gratuita. Já alcançamos mais de 30 mil leitores em 40 edições repletas de conteúdos exclusivos. Olha só, 30 mil leitores é muita gente. Nós estamos aí na 42ª edição, se não me falha a memória, vai sair agora, né, em abril. Então fique ligado aí com as nossas redes sociais, porque vem muita novidade boa. Inclusive, você que quer as revistas, entra no site ali da Odonto Nordeste, pode baixar todas elas, desde a primeira até a última agora.
tá certo? Você pode baixar a sua edição agora mesmo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Na tela tem acesso imediato à revista Odonto Nordeste. Odonto Nordeste, o mundo da odontologia passa por aqui, passa bem, passa muito bem aqui pela odontologia, pela Odonto Nordeste, passa legal, muita informação, muita coisa boa. E olha, vou continuar aqui a minha conversa com o doutor Jorge Noleto. Nós estamos falando de resina composta, falando já de muita coisa. Vamos continuar aqui batendo um papo bem legal, não é isso, É Jorge? isso aí, Evaldo. Vamos lá. Jorge deu um tempinho para ele tomar uma água Dá uma ali, respirada. dar uma respirada, né? Porque a conversa aqui é boa. Tem uma pergunta que eu acho que a gente já até falou um pouquinho, fala quanto tempo duram as resinas Boa compostas? pergunta, Evaldo. Excelente. Cara, Dura, eu tem tempo para durar? Porque tu disse que tem um. tem, cara. Nada para sempre. Nem a porcelana, viu? Então pronto. É, assim, Evaldo, eu, cara, tenho 6 anos de formado, então, assim, eu não vou saber te dizer precisamente, mas já vi estudos, acompanho, por exemplo, o professor Arbex. Ele Sim, tem, professor bem mais antigo, ele tem casos em boca de 14 anos com resina. Então, olha só, 14 anos com resina composta em boca. Cara, é muito tempo, sabe? 14 anos é uma vida, né, meu É uma filho? vida. Agora sim, obviamente, precisa de quê? Cuidado, manutenção. Manutenção. Não é fazer a resina e ir embora e esperar 14 anos para voltar. Porque tempo que você vai voltar é sem dente. Tem que fazer manutenção, tem que fazer limpeza, tem que fazer raspagem, tem que fazer repolimento. Vai falar isso pro paciente. É, aí que Mas acho que é tá. uma orientação, eu digo que tem passos, né? Você orienta o paciente, depois nós temos nossos anjos aí que nos ajudam também, É, que avisam que está na hora de, é, né, é. melhorar ali o Cara, negócio. mas vou ser sincero, paciente é complicado para voltar depois que faz, viu? Manutenção. Tem uns que. Só quando quebra. É porque, cara, assim, ó, eles querem. Não tô falando de todos, obviamente tem suas exceções, mas assim, grande parte, eles querem sair com um sorriso bonito. Sai com um sorriso bonito, pronto, vai embora, acabou. Como se assim, não tivesse que voltar pra... E eu sempre falo, eu mando mensagem, aviso, olha, tem que voltar, não me responsabilizo. Tudo bem, não volto. Às vezes não volto fazendo manutenção, tá tudo bem. Avisei, deixei por escrito, então agora já não é mais comigo, não depende de mim ir lá buscar a pessoa e trazer no meu consultório para fazer manutenção. É. Eu falo isso, Evaldo, porque, cara, é muito importante, sabe? Até para quem tá assistindo aí e não é dentista e é paciente, ter essa consciência de que nada é para sempre, nem a porcelana, nem seu próprio dente. Então, o seu dente sadio, o seu dente rígido, ele precisa de manutenção, ele precisa de limpeza, ele precisa de raspagem, ele precisa de uma aplicação de flúor, ele precisa de cuidados. Então, se o seu dente, seu material que o Deus deu para você, né, ele precisa de manutenção. A resina, que é algo feito por nós, seres humanos, também precisa, e com até muito mais frequência do que o seu próprio dente. Então, não deixe de fazer sua manutenção. Se você tem resina ou porcelana, volte ao seu dentista. Não faça a faceta ou a lente e vá embora. Isso pode trazer problemas para você a longo prazo. Jorge, a pergunta que não quer calar, meu povo. Eu faço as minhas perguntas aqui, né? Sempre. Vai, manda. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe hoje que o dentista ele é um profissional da saúde, né, que está ali presente. Ele ama o que ele faz, ele gosta do tratamento dele, do que ele oferece para o público, mas ele também quer ser remunerado por isso, né? Ele quer ganhar pelo trabalho que ele faz e nada mais do que justo Uhum. no mercado hoje, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: hoje você vive de odontologia. Isso, Você vive do seu negócio, claro, como professor, que eu sei que você viaja o mundo inteiro, sim. né? Você teve agora, vai estar recente, vai estar indo aí para fora do país também. Eu já fui, novamente Uhum. esse ano. Mas a remuneração, né? Para quem está no Nordeste, para quem está no Norte, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, há diferença de valores. Você Não. precisa falar de valores se você não quiser, Ah, mas há diferença de valores de região para região. ah, Evaldo, eu digo assim, não por experiência de trabalhar nesses locais, né? Só atendo aqui em Fortaleza, mas por saber de amigos
né? Aquela conversa. E aí, cara, como é que tá o mercado lá na tua cidade, lá no teu estado? Quanto que vocês cobram pra fazer uma faceta, entende? E isso varia de acordo com a região também. Aqui no Nordeste, Evaldo, eu confesso a você que, comparado a São Paulo, por exemplo, a gente cobra de graça. Eu imagino, A gente cobra muito barato eu comparado a imagino. São Paulo. Sim. E assim, mas isso não significa, porque assim, o custo de vida lá também é totalmente diferente, É né? maior, Você sabe, a gente quando vai a São Paulo, a gente tem que ir é bem, maior, bem preparado, porque muito. você sai de casa, espirrou, é 200. É assim, Um pouquinho, né? é. Então, tudo bem, né? É tudo baseado no custo de vida do estado que você mora. Você é bem remunerado, mas você gasta muito mais também. E aí tem que ver essa questão do lucro, né? E assim, Evaldo, sobre remuneração, cara, eu vou te falar uma coisa que eu aprendi na faculdade, é que a gente não é treinado para ganhar dinheiro, cara, na faculdade. A gente é treinado, eu falo por mim, para sair de lá e ir para um PSF, e ir para um CEL. A gente não é treinado lá para ir para um particular. E essa foi uma das minhas grandes dificuldades, cara, quando eu me formei, sabe? Porque assim, a gente aprende que a odontologia é um serviço de saúde e que a gente não deve mercantilizar, que é o que está acontecendo hoje, né? O próprio CFO liberou a divulgação de preços. Sim. Vê essa notícia, né? Uhum. Eu sou contra. Mas assim, eu não vou falar mal do CFO. É uma Sim. decisão que um presidentes tomaram, com certeza foi para votação e decidiu. Eu sou contra porque assim, cara, apesar de a gente ter que ser remunerado, obviamente nenhum trabalho é de graça. A gente tem que entender, cara, que a saúde, ela, eu sou muito da velha guarda, sabe, Valdo? Eu sou muito conservador. Então, assim, a saúde, cara, ela não precisa passar por esse serviço, esse processo de mercantilização. Eu acho, assim, que para você conseguir se dar bem, você tem que ser bom, fazer as coisas corretamente, ser honesto, obviamente, né? Vender o que você vai vender, mas que, assim, dentro do limite. Por exemplo, eu não vou vender para o paciente 20 facetas se ele só precisa de 10. Um exemplo. Ah, mas eu vou ser mais remunerado por isso. Você vai ser, mas ele precisa? Porque se ele não precisa, por que que você vai colocar mais? Por exemplo, o paciente nem mostra dente inferior, alguns casos. Eu vou vender o quê? 10 superiores, geralmente, né? 10, 8 superiores. Para que que eu vou oferecer 20 se o paciente nem falando mostra os inferiores, as facetas, sabe? Então, assim, são coisas que dividem em partes. Partes são contra, partes são a favor, né? Eu sou contra. Eu acho que você só deve mexer no que precisa. Então, sobre remuneração, eu acho assim, Evaldo, digo por mim, se você fizer tudo direitinho, honestamente, sem querer enganar ninguém, cara, a odontologia ela é linda. É, E ela te remunera muito bem por isso, por sim. você ser direitinho, por você ser E ela honesto. reconhece isso, E né, você não Jorge? precisa ficar falando que você é muito bom ou que você é muito honesto. As pessoas falam por você. Vou te falar uma coisa, cara. Eu hoje, por exemplo, eu atendo o. Eu fiz as parcelanas do Léo Foguete, aquele cantor que tá bem alta. Sim. Cara, e ele veio pra mim por indicação. Não foi eu que soltei o preço lá, ele gostou do preço e veio, não. Foi de uma pessoa que fez o caso comigo, ficou muito feliz, satisfeita, indicou pra ele e ele veio pra mim. Eu acho, Evaldo, que antes de pensar em remuneração, você tem que pensar em ser humano, sabe? Em ser humano mesmo, assim, em vender algo que realmente vá valorizar o seu paciente, que vá ajudar seu paciente, mas que por outro lado, você vai ser remunerado, mas que isso não ultrapasse o limite da honestidade, entende? Porque, cara, eu vou ser honesto, eu já vi casos de pessoas que trabalham em algumas clínicas populares, não vou citar nomes, Sim. que vendem suco pigmentado como cárie. Não tem cárie, às vezes tá um suco pigmentado, e aí fala cárie e vende para ganhar dinheiro. Cara, É. entende como é que tá a situação? Desculpa ter falado isso aí, mas é a Não, verdade, cara. a gente Sabe? Isso está aí numa conversa boa. é a verdade. E isso, cara, eu assim, como é que eu vou dormir, Evaldo? Se eu vejo um paciente no meu consultório, ele não tem cárie, tem só um suco pigmentado e eu vendo aquilo como cárie. Como é que eu vou dormir à noite, cara? Sabendo que eu tirei dinheiro do paciente, eu agredi um dente que estava saudável para colocar um material que vai dar problema depois, porque nenhuma resina é para sempre. Eu vou gerar um ciclo de restauração naquele paciente, possivelmente vai perder o dente, fazer um implante a longo prazo. Como é que eu vou dormir à noite? Entendeu?
É por isso que eu digo, cara. Eu acho que a melhor coisa que você faz na vida, bicho, não é correr atrás de dinheiro. É correr atrás da sua dignidade, da sua honestidade. Entregar um trabalho digno, honesto e que não prejudique o paciente. Isso faz muita diferença dentro de qualquer trabalho, né? Na odontologia não poderia ser diferente, com certeza absoluta. Jorge, me diga uma coisa, o que que você espera hoje, eh, das resinas compostas, né? Hoje, como professor, a gente está vendo aí também aparecendo vários profissionais querendo ensinar, né? Que esses profissionais talvez não tenham base Mais científica, científico, né? né? Que a gente fala sobre, quando fala em resina composta, como é que tu encara hoje o tempo de resinas compostas? Eu falo com relação mesmo à sala de aula, né? É um assunto até, Valdo, que gera polêmica também, cara. Não, não é? Porque assim, não, eu vou falar, mas assim, é porque, cara, a turma é muito encorajada, sabe? A turma é muito encorajada. Por exemplo, a pessoa se formou tem um ano. Cara, um ano você já vai querer ensinar uma coisa que você começou a fazer agora. Obviamente, tem as pessoas fora da curva, e eu me coloco Sim. nelas, Valdo, porque, cara, a minha vida inteira, depois a minha fase adolescente, cara, foi dedicada aos estudos. Tem gente que, obviamente, que depois de um ano, cara, é muito bom. É que você Eu disse que até no conheço, segundo ano já estava é, saindo para a faculdade, né? isso, eu conheço, cara, pessoas que se formaram há 6 meses, cara. O nível de trabalho dos caras, bicho, que fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa galera? Tem gente muito boa e capacitada pra isso, óbvio. E tem gente que não, tem gente que vai pela coragem mesmo. Vou montar um curso aqui de resina ou de harmonização. Pronto, harmonização. Já vi paciente, uma aluna recém-formada, dando curso de harmonização, cara. Que assim, não fez nem pós ainda. Não tem nada. Só fez um curso de final de semana e já vai dar. Cara, isso aí pode gerar um problema muito grande, cara, porque falta de experiência. A gente sabe que a face é cheia de estrutura nobre, né? Vasos, artérias, veias, nervos, músculos, e assim, se você acha que curso de final de semana já é o suficiente para você ministrar um curso, cara, não é? Você tem que ter bagagem, tem que ter, primeiro de tudo, conhecimento científico, não é conhecimento do eu acho que é, porque tem muito assim hoje, né? Eu acho que é assim. Ah, eu acho que é assim, né? O que que a ciência diz? Eu acho, né? O que que a ciência diz disso aqui? A ciência, vamos lá, vamos, né? Não vamos agir igual um doido aqui, sair ensinando coisa da cabeça da gente. Tem estudo, lê o estudo, monta alguma coisa, sabe? E isso demanda tempo. Eu lembro que o meu curso, eu me formei, Evaldo. Eu fui dar curso de fotografia odontológica, que era algo que eu já Sim. dominava. Eu já trabalhava com isso antes, com fotografia. E aí, fotografia odontológica, tudo bem. Eu não tô pondo em risco nada ali ao paciente. Não tô fazendo um procedimento invasivo, é só foto. Então não vai ter dano nenhum. Comecei na fotografia odontológica. Aí fiz cursos de resina, fui me especializando, estudando. Aí montei meu curso para uma pessoa. Cara, eu vou ver o que vai sair daqui. Uma pessoa. Tô nervoso, já. Muito. Você tá doido, moço? Hoje eu falo em público assim, eu paro tranquilo, mas quando eu comecei, Evaldo, Travado. era assim, ó, eu dava aula assim, com a mão tremendo, bicho. E aí, cara, fui, estudei, artigo, livro. Fui montando as minhas aulas, tudo referenciado. E aí deu certo, cara, deu muito certo. Graças a Deus, hoje aí, pra você ver, cheio de cursos, sempre cursos lotados, então. Mas assim, o que eu digo pra essa pessoa mais jovem, sabe? É legal você ver uma pessoa e se inspirar nela e querer fazer a mesma coisa. É legal porque também já fiz isso. Mas assim, tem um mínimo de consciência de que você precisa montar a sua aula, né? Você precisa montar o seu arsenal de conhecimento baseado na evidência científica. Eu preciso ler, eu preciso entender como aquilo funciona. Obviamente, sempre que eu for explicar, referenciar. Porque se você fala uma explicação e não referencia, Evaldo, você acaba colocando coisa da sua cabeça ali. E que muitas vezes não nem existe, sabe? Eu vejo muito isso aí, cara. Então, assim, tem uma galera fora da curva? Tem. Tem uma galera fora da curva. Admirável. Inclusive, que eu vejo assim, cara, o cara se formou há 6 meses, o cara já tá.
já tá como eu, assim, já tá dominando o negócio de um jeito, sabe? Parece que já tem 6 anos que a pessoa faz aquilo. São as curvas raras, né? E também a galera que acha que tá, mas não tá. E aí é complicado. Porque Tá, pode. esse tá mais do que fora. Esse é complicado, Evaldo. Tá certo. Jorge, me conta um pouquinho da tua experiência fora do país, né? Eu sei que é palestrante fora do país, também pelo país inteiro, mas você teve oportunidade, tem oportunidade de estar fora. Me conta o que é que essa galera lá fora tá pensando aqui da nossa odontologia. Evaldo, sobre aula fora do país, o meu primeiro curso vai ser agora em junho, Certo. no México. Mas eu tenho muitos alunos de fora do país no meu curso online, sabe? E, cara, a odontologia brasileira, ela é sensacional, Evaldo. Ela é sensacional. Referência, né? Demais, cara, porque eu vejo o nível de conhecimento, sabe? Hoje em dia eu tenho um curso em inglês, espanhol, Pois é, português e você árabe, falou de menino, 4 línguas. 4 línguas. Só que, óbvio, inteligência artificial. Sim. E assim, o que eu mais vendo é o árabe. O meu curso mais vendido é árabe. Mudar para a Arábia, meu irmão. Cara, e aí quando vem as dúvidas, vem que em árabe. Aí vou que tradutor. E eu vejo que as dúvidas, Evaldo, são coisas que a gente aprende aqui na faculdade, coisas tão simples pra gente. Sabe, cara, a nossa odontologia, ela é uma odontologia muito fora da curva. E eu me orgulho muito, cara, disso, do nosso país. Você se orgulha tanto que vai estar aí no México agora no mês de junho, é isso? Junho, junho, Junho é vai isso. estar caminhando para o México, É, né? é. Jorge, E vou falar um pouquinho de espanhol. tudo bem, meu irmão. Tá tudo certo aí, viu? Jorge, me fala aí dos projetos aí ainda para 2025, meu irmão. Fala do teu curso online, tem um curso online rodando Tem um teu curso aí, online, né? Tem os cursos que você está aí caminhando pelo Brasil também, tem as palestras, tem os laboratórios que estão te levando para alguns lugares, né? Tem um bocado de isso. coisa aí, né? Tem, graças a Deus, viu, cara? Esse ano, pra mim, bicho, um ano bem Tumultuado. puxado, viu? Graças a Deus, cara, porque eu pedi muito isso a Deus, sabe? E óbvio, eu sou merecedor É porque eu. fruto do teu trabalho, né? Isso, eu sou merecedor É o que a porque gente eu. estava conversando, Isso, você trabalhou muito. isso, Quantas vezes você não ficou dentro de casa estudando, isso. olhando, Exato, né? exato, Tentando finalizar alguma exato. coisa e hoje está aí vendo Isso. o resultado, que é um resultado bem legal. É. Eu falo assim, o mérito é meu, mas a graça é dele, cara. Sem ele eu não era capaz disso, não. Dele que eu falo, Deus, Jesus. Sim, Então, Evaldo, os meus cursos, cara, curso presencial até a agenda já do primeiro semestre esgotou. Todo final de graças a semana. Deus. Curso todo final de semana. E o online, cara, a gente tá rodando, né? O online, dente escurecido, dente fraturado, fechamento de diastema, lesão cervical no cariosa. São 5 situações. E conoide. 5 situações. E no online é interessante, Evaldo, porque a gente segue uma linha editorial bem replicável, sabe? O aluno vai assistir e aí ele vai ver a etapa, pausa, faz, dá play, continua, pausa, faz, sabe? Tudo bem detalhado, cara. Só pra você ter ideia, no Dente Escurecido são 23 aulas. Aula de mapeamento cromático, aula de preparo, aula de moldagem da guia, confecção de concha palatina, ao pacificador, dentina, efeito, esmalte, acabamento e polimento. Tá? 23 aulas só de uma situação, que é dente escurecido. Curso bem completo, sabe? Bem completo para você assistir e ver, cara. Quando chegar um paciente no meu consultório, eu vou assistir essa aula de novo e eu vou saber fazer perfeitamente, entende? A ideia era essa, sabe? Quando eu montei, era que o aluno assistisse para no dia seguinte conseguisse reproduzir. E assim foi. Nós temos aí também muitas palestras que você vai dar esse ano ainda, né? Inclusive, tu vai estar no CIOS também, né? Botar no CIOSP. CIOS 2025, aqui em CIOSP, Fortaleza, né? fui pro CIOSP já, né? Agora janeiro também palestrei lá. Cara, eu nem sei, mas tá em um monte de lugar, cara. Tá lá no meu Já. Instagram, tem os É lugares. muita coisa. Bota, Não bota decoro a não, bicho. agenda dele lá É. para vocês Se tu seguirem aqui, se tu perguntar o que eu tomei de café da manhã, eu já não lembro. para você ver como é que tá A o cabeça. nível, a É, cabeça, né? Só do trabalho, direto nas resinas. E em resina. relação dentista e esporte? Fala um Cara, pouquinho disso. Rapaz, eu fico de vez em quando eu tô ali no Instagram, né? a Pra ver eu gente lutando. aqui terminar a nossa conversa aqui com o nosso público. E aí, eu vejo o Jorge dando negócio de. Não é o boxe? É o boxe? É o boxe Muay Thai. É o boxe, é a academia, não É. sei. Não fala dessa relação aí, não. Cara, inclusive, Evaldo, eu vou te falar uma coisa, bicho. Muito do meu.
talento na odontologia é fruto do meu esporte, dos Hum, meus esportes, sabe? Eu sempre tive esse hábito, desde de novinho, eu era muito magro, Evaldo. Eu comecei na academia por bullying, cara. Meu irmão me chamava de palito de dente, de poste. eita. Cara, eu era muito magrinho, né? É porque não sabe, o Jorge Noleta é alto, viu? É, eu Tem tenho o quê? 1 metro e... 83. Aí. E aí, bicho, eu era muito magrinho, sofria bullying. Aí eu entrei na academia, né? Aí malhei, 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 fiquei fortinho, aí beleza. Agora eu vou pra luta. Aí fui pra luta. E assim, cara, eu vou te dizer uma coisa, Valdo. O esporte, a academia ou as lutas, qualquer esporte, cara, ela disciplina muito você, sabe? Você vai, você come direitinho durante o dia, na hora certa. Você bebe a quantidade, eu pelo menos, né? Eu bebo a quantidade de água que eu tenho que beber por dia. E isso acaba refletindo no meu profissional, cara. Sabe? É difícil explicar isso porque assim, eu não estudo sobre isso, mas com certeza tem alguma relação da psicologia que tem algo disso aí, cara. Se você se dá bem no seu esporte, você é disciplinado, cara, nas outras áreas parece que tudo flui mais fácil, entende? E aí eu faço boxe e Thai, né? Assim, e aí um dos grandes medos dos dentistas é de machucar a mão, né? No boxe ali ou no Muay Thai. Mas, cara, ainda não tenho esse medo não, sabe? Tá de boa, né? Tá, eu machuco muito a perna. A perna é tranquilo, né? Leva muita pancada na Normal. perna, né? Na mão eu tô de luva, então sempre o impacto amortece da luva. Não tem perigo não, assim. Uso protetor bucal profissional, né? Obviamente, para não quebrar Sim. meus dentes. Um dia desse eu estava assistindo o Jorge, disse, Jorge tá dando murro no vento. Aí. É, porque é uma técnica do boxe que a gente chama de sombra. Você tem que imaginar o seu inimigo, seu oponente na frente, e você vai começar a dar golpes nele, né? A gente faz isso no vento, assim. Inclusive, essa publicação, cara, todo mundo ria. Acho que ninguém entendia nada. O que é isso que tá fazendo aí? Tá endoidando, lutando sozinho? É muito bacana. Ó, eu conversei aqui com o doutor Eita, Jorge Noleto. voou, viu? Conversa boa, né? O tempo aqui voa que a gente nem percebe. Conversa boa. Falamos de resina composta, falamos da vida dele, falamos de esporte, vários assuntos aí, aqui hoje no podcast da revista Odonto Nordeste. Jorge, muito obrigado, viu, por essa Evaldo, conversa. Conversa boa, né? cara, Papo me bom. chame mais vezes. Vamos, Adorei, viu? vamos conversar mais um pouquinho. Tem Adorei o papo. muito assunto aí para a gente É, tratar ainda de isso, resina composta, né? E os seus sucessos aí no decorrer isso. desse ano de Show 2025. de Espero bola. que você tenha aí todo o êxito do Show mundo, de tá bola, show de bem? bola. Muito Para ti, obrigado. Muito tá bom? obrigado, Evaldo, pelo convite. Muito obrigado a vocês que estão assistindo. Quem quiser me acompanhar no Instagram é @jorgenoleto com dois T's. Eu posto muito conteúdo lá de odontologia. E é isso. Me coloco à disposição aí, não só de você, mas de quem precisar de mim. Revista do Nordeste também está à sua disposição, viu? Quando você Valeu, Evaldo. precisar, estamos Show juntos, de bola. tá Muito bom? obrigado. É isso aí, meu povo. Encerramos por hoje esse episódio, Revista do Nordeste, no podcast aqui com o Dr. Jorge Noleto. Até o próximo.